obrigada pelo convite de estar participando dessa mesa. Para mim é uma honra, né, estar junto de Paulo Amarante, Luísa Helena e a Ariadne Mendes, a Érica, evidentemente, né, e as jovens Paula, Vilma, essa juventude que está aí assessorando a Érica. E nós somos o patrimônio, já somos, eu brinco que a gente eu sou um dinossauro da instituição, né? Porque já estou lá no Instituto desde 1974. Então, a gente tem já está se tornando patrimônio, né, da instituição. Eu quero começar minha fala assim, dando uma sugestão na continuidade dessa fala que a Érica trouxe, e até falar aqui com o meu amigo Paulo Amarante, que é um grande arconte, né, da saúde mental, da psiquiatria do Brasil, e quero mostrar esse livro aqui, que é o livro do Venturini, Ernesto Venturini. Ali é um livro maravilhoso. A linha curva, o espaço e o tempo da desinstitucionalização. Esse livro é fundamental, é indispensável. Ele faz parte, né, de toda uma coleção de livros que Paulo Amarante tem capitaneado aí, trazido para a gente generosamente. A gente precisa, Paulo, preciso pedir a você, de coração, se você pode, fazer um convite muito especial a Ernesto Venturini, para que ele possa vir, mesmo que seja online, a gente pode programar, falar desse livro e dessa experiência dele de Imola, e que é fundamental para nós, é inspiradora e importantíssima. Eu sou muito fã do Venturini, e esse livro aqui, eu tenho ele no meu coração. Ele fala uma coisa muito bonita aqui, sobre a questão do projeto urbanístico das áreas dos ex-hospitais, que é uma coisa que tem me preocupado extremamente. Então, ele fala que todo projeto arquitetônico tem de considerar que aquele passou a ser um lugar sagrado, resultante dos sofrimentos e das histórias de seus habitantes. Como lugar sagrado, deve ser pensado e destinado a representar o valor da alteridade, o valor da alternância às relações alienadas de nossas cidades. Érica tem um projeto dela, louvável, muito bacana, mas eu recomendo que a gente ouça e com muito carinho e faça uma grande consultoria ao Venturini, ao Paulo Amarante, dentro dessa experiência que eu acho que é fundamental para que a gente possa construir realmente um espaço importante para a saúde mental. Esse parque é uma ideia, é um sonho muito antigo, né? É fundamental, porque eu confesso para vocês que eu tenho estado muito indignada, principalmente depois da pandemia, com a degradação dos espaços do nosso Instituto Nise da Silveira, né? Não é possível que a gente continue assim. Então, esse parque tem que sair muito mais urgente do que as autoridades aí se propõem. É um protesto meu. Não dá para continuar com aquela degradação que está o espaço. É muito triste. Hoje também se inaugura, né, no final desse evento das memórias da loucura, nesse quarto seminário, nesse quarto encontro, o memorial. A Érica nem teve muito tempo de falar desse memorial que está se inaugurando hoje. O convite para a inauguração do memorial diz o seguinte: o memorial se constitui como um lugar dedicado à preservação e produção de memória de uma instituição centenária com um patrimônio que revela momentos e histórias.
Eu desejo vida longa a esse memorial, que começou pequeno, é a pedra fundamental. Esse memorial, jovenzinho ainda, vai precisar de muito, muito apoio, muito recurso. É importantíssimo que não se torne apenas mais um espaço, mas que se torne um espaço realmente efetivo de guarda da memória, de um arconte, né, dessa memória do Instituto, que seja um centro irradiador, né, dessa teia gigantesca de documentos que a gente tem e que seja capaz de realmente de cumprir o seu papel junto com o setup da continuidade, né, da preservação, conservação e difusão dessa memória. Eu desejo realmente vida longa e bastante eficiência e eficácia desse memorial e recomendando, inclusive, da necessidade, como todos os jovens, né, hoje é fundamental o investimento em tecnologia. Se não houver também um investimento em tecnologia, a gente continuará como sempre estivemos atrás. Não podemos evoluir se não tiver grandes investimentos, né? A fala hoje era sobre patrimônio e memória. Eu acabei ficando viciada nesse tema por conta mesmo da minha experiência no museu, né? Como eu cheguei em 74 no museu, muitos anos, sempre me preocupei muito com a preservação, conservação, organização e difusão, né, de todo o conhecimento lá do museu. Então, me dediquei a isso, apesar do meu paixão mesmo ser a psicologia e o tratamento, né, através das atividades criativas, os processos terapêuticos, né, o aprofundamento do conhecimento do mundo interno desses indivíduos com sofrimento psíquico. Como minha fala era sobre memória, né, e patrimônio, eu fui atrás dos meus documentos, a importância do documento, né, a importância da gente preservar, a importância da gente conservar esses documentos, né, como realmente na sua historicidade, nos seus significados, desdobramento de significados, né? Então, o que eu achei, eu tenho muitos documentos, né, assim, um catatal de documentos, mas, olha, o primeiro, começando na questão da memória do Instituto, o primeiro documento que eu tenho aqui, Paulo Amarante, uma cópia, né, de um projeto Memória da Psiquiatria no Brasil, cujo guia de fontes de 1808 a 1994. Esse projeto é de 1995. E eu tenho essa cópia, Paulo Amarante é o coordenador desse projeto. Em 1996, a gente recebeu um laudo técnico, o Centro de Estudos recebeu um laudo técnico da Fundação Oswaldo Cruz, a Casa de Oswaldo Cruz, o Núcleo de Estudos Políticos, Sociais em Saúde, mudaram os nomes já, né, Paulo? Laboratório LAPSTA, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental. É um laudo técnico, já em 96, né, alertando, o laudo técnico sobre os acervos documentais e bibliográficos do Centro Psiquiátrico Pedro II, que foi realizado por essa equipe do projeto de memória da psiquiatria no Brasil. Então, a Fundação Oswaldo Cruz é uma grande parceira, né, do Instituto e já vem trabalhando há muito tempo nesse viés, né, da preservação, conservação e organização do acervo. Ele fala que o acervo arquivístico do CPP2 representa, por sua riqueza informativa e seu volume, condições de se constituir um núcleo de documentação de indiscutível relevância para a história das instituições psiquiátricas. A gente tem realmente uma documentação valiosíssima, né? Todos os prontuários do hospital de transferência, que foi transferido da Praia Vermelha em 1940, né, lá para o Engenho de Dentro, todos os prontuários históricos, né, se constituem uma documentação
riquíssima, né? E os prontuários também desses 100 anos de instituto. Bom, então, assim, a gente vê que essa história vem de bastante tempo já, esse interesse pela recuperação, pela recuperação não, pela preservação e conservação dos documentos da memória do Instituto. Né? O Centro de Estudos, o CETAP, sempre teve à frente desses processos. Né? Então, agora vou falar de um outro tema que tem a ver e que, assim, vamos dizer, é uma espécie de instigando Érica e querendo também fazer um pouco, trabalhar um pouco com essa questão de pé no chão, né? Do que realmente o que é que a gente sonha e o que é que a gente pode, e o que é que a gente vai conseguir fazer. E quem é que... porque sem recursos é impossível. Então, eu acho que a gente tem um marco muito importante, que pouco se fala, mas que foi fundamental, que foi a transferência, né, do Instituto, do Centro Psiquiátrico Pedro II, que era do Ministério da Saúde até 1999, o Centro Psiquiátrico Pedro II, como outras, desculpe, meu gato está perturbando, outros grandes hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro, o Pinel e a Colônia Juliano Moreira, né, que foram os 3 grandes hospitais psiquiátricos do Rio, que eram do Ministério da Saúde, e que, por iniciativa, por conta do projeto do SUS, né, foram municipalizados. O Centro Psiquiátrico foi municipalizado foi o termo de cessão de uso. Eu tenho aqui essa cópia, esse termo de cessão de uso, né, que faz a transferência, então, do Centro Psiquiátrico para do Ministério da Saúde, passa né, todo esse arcabouço gigantesco complexo hospitalar psiquiátrico para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, fomos municipalizados. O slogan era, municipalizar é mudar de atitude. Érica falou do Edmar de Oliveira, que era o diretor na época. Então, esse termo de cessão de uso aconteceu, a assinatura dele foi dia 28 de dezembro de 1999. Nise tinha falecido em outubro, então, Centro Psiquiátrico Pedro II passou a se chamar Instituto Municipal Nise da Silveira. Então, tem aqui as cláusulas, né? E as necessidades aí, as questões de recursos humanos, de pessoal, de material. E a gente tem aqui a cláusula 4ª, que é do acervo documental. Isso é uma coisa que me preocupa muito, sabe? Porque eu digo que eu estou na rabugice da velhice, né? Então, tem certas coisas que eu acho que a gente tem que mexer. Porque, olha, essa cláusula 4ª do acervo documental, ele diz assim: a destinação final dos documentos produzidos e acumulados até a data da cessão de uso do Centro Psiquiátrico Pedro II, a cessionária, deverá seguir o disposto na legislação federal, pela Lei 8.159, de 8 de janeiro. Os documentos arquivísticos identificados com valor secundário e o acervo museológico de propriedade do cedente serão objeto de termos específicos. Então, eu estou cobrando isso. Agora são 21 anos e ainda não existe esse compromisso, esse termo específico da Secretaria de Saúde realmente assumindo essa responsabilidade dessa documentação. Então, tudo que a gente faz é muito sofrido, com muita dificuldade, a gente não tem recursos e a gente está no limbo, na realidade. Então, eu parabenizo a inauguração do memorial, que eu espero que o memorial seja capaz de capitanear
essa necessidade gigantesca que a gente tem de realmente regularizar a situação desses arquivos e desses acervos. E também da questão da conservação do patrimônio e dos fins do uso, que é uma responsabilidade da Secretaria de Saúde. Tá, Paula, eu tinha que falar isso, sabe, porque é uma questão muito séria e muito profunda, né? O Ministério da Saúde fez a sua parte. A gente teve um grande projeto de recuperação do acervo documental, a gente teve um apoio gigantesco da Coordenação Geral de Documentação e Informação do Ministério da Saúde, tivemos recursos, não é? Tivemos o Centro Cultural da Saúde, que esteve presente durante 10 anos, né, nos auxiliando nessa organização. Fizemos um grande projeto de inventariança, um relatório 2006, 2007, é o tamanho do relatório. Nós temos, assim, um gigantesco acervo documental, né? Um acervo bibliográfico, são 2 bibliotecas, a Biblioteca Alexandre Passos, com mais de 30 mil volumes, e a Biblioteca Anísio da Silveira, os acervos arquivísticos, esses acervos históricos, né, desses 100 anos, desde 1849 a 1949, um acervo histórico de prontuários, os arquivos correntes da Casa do Sol, que é da antiga Casa do Sol, os acervos museológicos, né, o Museu da Psiquiatria, que era denominado, que esse memorial eu espero que seja, né, o início de toda a proteção desse museu chamado da psiquiatria, o Museu de Imagens do Inconsciente e um museu e um acervo de audiovisuais formidável. A gente tem mais de 500 fitas, né, gravadas sobre todo o registro de toda essa história dos últimos 50 anos, pode-se dizer, do Instituto. Paulo Amarante, que foi um grande participante, uma figura proeminente na reforma psiquiátrica, participou com a gente de muitas reuniões lá no Centro de Estudos. Tudo isso está filmado, tudo isso está registrado, e tudo isso precisa de preservação, de conservação e de difusão. Né? Memória é isso, a memória afetiva da gente nos engana, né? Nos engana porque ela é seletiva, mas os documentos são fundamentais, né? De preservação, de conservação, de organização, e hoje, sem dúvida, de digitalização. Né? Hoje a gente precisa informatizar nossos acervos. Então, eu, aqui, né, na minha rabugice de velhice, eu tenho que trazer essas duas outras do museu. Então, nem se fala que a Erika está enjoada de me ver reclamando e pedindo suporte, apoio de recursos humanos para o museu, senão o museu vai acabar, vai fechar por falta de gente. E também do espaço, esse espaço físico, que é fundamental também para que a gente tenha uma certa paz de espírito. Eu desejo profundamente que esse parque realmente seja real, que ele exista realmente e que temos pressa, não podemos esperar. Então, a minha fala aqui é uma fala política, no sentido de conclamar todos nós, né, para que não douremos a pílula. Para que eu quero elogiar muito a Érica por todo o esforço que ela tem realizado, por tudo que, né, nesses 10 anos, esses últimos, os remanescentes, né, do gigantesco centro psiquiátrico, né? Quando eu cheguei eram 1.500 internos, quando o NISE chegou eram 2.000, né? Então, nesses últimos anos, os remanescentes que vieram, inclusive de outros hospitais que foram fechados, né, e que o Instituto abrigou até fechar, realmente. Então, vamos celebrar o fim do manicômio, mas também vamos ficar espertos para a gente não ficar na degradação do espaço e nas necessidades de recursos, porque sem recursos a gente não faz nada. Então, a Secretaria de Saúde vai ter que comparecer mais, porque eu acho que a gente está muito carente. Obrigada, desculpem pelo meu desabafo, eu precisava falar isso, porque realmente
são questões profundas que a gente tem que discutir profundamente.